Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo André Satiziak. Eu trabalho na Domo Soluções, sou responsável aqui pela equipe técnica. E eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui e principalmente do Fábio Rara, que é o nosso participante especial hoje, foi convidado aí pela Domo Soluções. E nada mais é do que o evangelista aí mais famoso aí do Brasil inteiro aí, que todo mundo conhece. E a gente vai ter o enorme prazer de escutar um pouquinho, dele poder compartilhar um pouquinho da experiência dele conosco. Eu vou estar aqui participando aqui junto com vocês nesse webinar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, responda ali no chat que eu vou estar acompanhando e eu vou estar apoiando aqui o Fábio Rara aí nessas questões. Fábio Rara, por favor, se apresente e pode iniciar a apresentação. Legal. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado, André. Para quem não conhece, meu nome é Fábio. Hoje eu sou gerente de produto do que se refere à parte de infraestrutura de nuvem e desenvolvimento. Então, eu sou responsável hoje na Microsoft Brasil pelos produtos de Windows Server, System Center, OMS, que é uma Operations Management Suite, que é uma solução de gerenciamento na nuvem, o Azure Stack, que é uma opção de hardware que permite que você rode o Azure dentro da sua empresa, né? Você tem um hardware dedicado para isso, a parte de Azure para desenvolvedores e Azure para infraestrutura, Visual Studio e VSTS e também da parte de comunidades de InfraDev. Então, é um dia a dia bem puxado. Não sobra muito tempo para respirar, não. E o objetivo hoje é estar falando sobre uma tecnologia que eu acho bem interessante, que ela serve não apenas para empresas de desenvolvimento, mas também para universidades. Também é um outro cenário bem interessante, que eu vou estar falando hoje sobre o cenário de Dev Test Labs. Tá? Então, aqui está o meu endereço do Twitter, né? Eu vou deixar meu e-mail no final depois. Então, basicamente, assim, eu não gosto de fazer apresentação muito em cima de produto, o que é um produto, o que ele faz, o que ele não. Então, eu acho que talvez seja mais interessante falar o seguinte: bom, vamos pegar algumas dificuldades que as pessoas têm, as empresas possuem. Então, a primeira delas vocês estão ouvindo falar muito de Azure, de nuvem, a todo momento, o pessoal está falando muito sobre isso, né? E existe um ponto importante que no Azure você paga pelo consumo da utilização. Então, você vai subir máquinas virtuais, vai subir websites no Azure, e no final do mês você paga por quanto você utilizou. O que acontece é o seguinte: imagina que para uma empresa, eu acho que a maior parte do cenário de vocês que estão assistindo esse webcast, imagina o seguinte: bom, Fábio, eu quero fazer um projeto eu vou precisar fazer um projeto na minha empresa, um pessoal da área de desenvolvimento, e eu quero saber quanto é que eu vou gastar para fazer esse projeto, para usar recursos na nuvem. Quanto é que eu vou usar para desenvolver algum software? O pessoal vai precisar utilizar alguns servidores. Eu quero já estimar um valor, eu quero já poder prever quanto eu vou gastar de custo. Isso é algo bem interessante, é um cenário muito comum, né? Além disso, existe uma outra opção bem interessante, que é uma abordagem para instituições de ensino. Então, a gente sabe que hoje numa universidade, quando um aluno vai para lá, ele tem os computadores, né? Mas e se tivesse o seguinte, e se tivesse uma opção, melhor, vou até explicar um pouco diferente essa parte. A gente sabe que a cada 6 meses, quando a universidade tem um curso de informática, ela tem que zerar as máquinas, ou a cada uma vez por ano, para recolocar todos os softwares novamente, reinstalar. É, tem que ter equipe de suporte, e muitas vezes o aluno vem com o próprio notebook, e ele quer poder também estudar na casa dele ou em qualquer lugar. Vamos supor que ele esteja viajando, ele precisa fazer um laboratório ele está fazendo algum curso de sistemas, por exemplo, e ele quer poder fazer esse laboratório na casa dele, de onde ele estiver. Então, a ideia hoje é abordar essas 4 dores que nós temos, principalmente nos nossos clientes, e como é que você pode resolver isso aqui com Azure ou com Azure. Então, primeiro ponto, um detalhe, ao término dessa apresentação, eu vou enviar esse e-mail para o André, para o pessoal da Domo, e eles podem compartilhar com vocês depois, não tem nenhum problema, tá ok? Então, por favor, eu vou deixar com você, tá, André? Então, Beleza, muito obrigado, Rara. Imagina, à vontade. Então, um cenário bem interessante é o seguinte: imagina que hoje, a gente sabe que quando numa infraestrutura geral de uma empresa, você sabe que nem sempre, as máquinas não são usadas em sua capacidade máxima em 100% do tempo. Por exemplo, de finais de semana, de repente os servidores não são tão utilizados. Só que você não vai ficar desligando o servidor, porque você pode danificar um disco, né? A gente sabe que um disco de servidor, o que diminui o que nós chamamos de o MTBF, que é o Mean Time Between Failure, o tempo de vida do disco, é você ficar ligando e desligando esse disco. Então, o servidor você não desliga, né?
E você quer fazer o seguinte, bom, eu quero poder aproveitar melhor os recursos. Eu sei que tem muito tempo que a máquina fica ociosa, e é não é todo o tempo que ela precisa estar trabalhando. E o objetivo é justamente isso. Como é que eu posso otimizar a capacidade? De repente, eu posso ter cenários onde até 80% da capacidade não é utilizada nos meus servidores. E aí, como é que eu posso economizar? Quando você liga uma máquina virtual no ambiente de nuvem, é igual um velocímetro, perdão, igual uma conta de luz. Você paga pela utilização. Só que isso é o seguinte, e se eu configurasse essas máquinas para que, por exemplo, elas só ficassem ligadas de semana, durante o horário comercial, de final de semana ela fosse desligada, para evitar essa cobrança que eu não estou utilizando às vezes os recursos. Então, uma das coisas que o Dev Test Lab no Azure consegue oferecer é justamente isso, conseguir otimizar esse tempo. Então, essa é a ideia do Dev Test Labs. O Dev Test Lab é um recurso que existe no portal do Azure, ok? Ele pode ser utilizado para várias coisas. Primeiro, criar um ambiente de provisionamento rápido. Então, vamos supor que você, na sua empresa, você tem um pessoal de desenvolvimento, tá ok? Tem uma equipe de desenvolvimento. E talvez você tenha a seguinte preocupação: putz, e se um desenvolvedor sair da minha empresa e levar o código-fonte com ele? Ele está usando uma máquina, um notebook, é o notebook dele. Como é que você pode prevenir esse tipo de coisa? Então, outro cenário também bem interessante. Bom, eu contratei alguns desenvolvedores, só que eu não tenho máquina tão rápida para eles poderem utilizar. Eu comprei alguns computadores para o pessoal desenvolver, mas eu estou vendo que o pessoal está precisando de muita máquina mais pesada, né? E eu quero uma máquina que já tenha já tudo pré-instalado, já tenha já, por exemplo, um Visual Studio, já tenha já, por exemplo, um Sublime, que é um editor. Eu quero que já tenha já as ferramentas do GitHub já pré-configuradas, conectadas no VSTS. Então, eu quero fazer. O cara já chegou na minha empresa, hoje eu quero que já em pouco tempo, olha, está aqui a máquina, acessa essa máquina aqui, você consegue trabalhar. E um negócio legal é que eu posso criar uma máquina que vai estar rodando na minha assinatura do Azure, do Azure, né? E ela é protegida, está dentro do meu ambiente. Então, esse é um recurso bem legal. Outra coisa também é poder controlar o custo. Então, eu quero estabelecer, olha, para esse pessoal de desenvolvimento, eu quero criar máquinas de tamanho tal, eu sei quanto é que elas vão custar no mês, e eu consigo alocar verba do meu departamento de TI para o desenvolvimento e usando recursos de nuvem. Então, é para isso que serve o Dev Test Labs. Então, para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar alguns cenários que você pode utilizar, tá? Então, o primeiro cenário principal é o seguinte: máquinas de developer machines, né? Ou a máquina para o seu desenvolvedor. Então, se na sua empresa você tem um pessoal de desenvolvimento, toda empresa tem, né? Ou uma equipe, ou algumas pessoas que fazem desenvolvimento. O que você pode fazer? Eu posso criar máquinas no Azure para desenvolvedores. Então, usando um notebook qualquer, essa é a parte legal. Ele pode usar até mesmo um tablet, um teclado e mouse, não tem problema nenhum. Por quê? A máquina que ele vai estar acessando vai ser uma máquina, um remote desktop para uma máquina que está rodando no Azure, ok? E de lá ele faz tudo o que ele precisa, todo o processamento, o desenvolvimento do código. Então você consegue manter seguro o seu código da aplicação, porque ele vai estar na nuvem, no seu ambiente. Se o desenvolvedor, a máquina dele quebrar, ele pode pegar qualquer outro computador que tenha uma conexão de internet, acessar essa máquina e continuar trabalhando. Então isso é muito bom. Existe outro cenário também bem interessante, que é, imagina que, por exemplo, você também trabalha com Linux. Então, você está desenvolvendo alguma aplicação em Apache, em PHP, usando alguma ferramenta open source. Você também pode criar também máquinas virtuais Linux pré-configuradas com as ferramentas que você precisa. Então, isso aqui é um outro cenário bem legal. Outro cenário bem interessante é cenário de teste. Então, imagine o seguinte: eu quero fazer o teste da minha aplicação. Putz, mas eu quero criar um ambiente onde nós temos hoje, a nossa ferramenta da Microsoft para desenvolvimento é o Visual Studio, né? Temos o Code, temos o Enterprise, tem várias edições. E temos também a nossa ferramenta que faz a parte de gestão do código, né? Que no caso seria o VSTS, ou Visual Studio Team Service. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte: durante o desenvolvimento da minha aplicação, do meu código, eu posso fazer o seguinte: olha, eu quero fazer o teste. E o VSTS conseguir provisionar essas máquinas dentro desse ambiente, fazer o teste de código, para que depois eu possa liberar ou não para produção. Então ele já cria para você de forma automatizada isso. Isso é ótimo, né? Facilita bastante o desenvolvimento. Outro cenário bem importante que você pode usar essa ferramenta é para cenário de treinamento e educação. Não apenas na universidade, mas imagina que você tem que treinar uma equipe ou treinar pessoas. Então, eu posso criar máquinas que já vão todas estar pré-configuradas com softwares que eu preciso. Eu posso delimitar, eu vou mostrar um pouco mais na tela como é que funciona na demonstração. Mas a ideia é, eu posso criar um ambiente de treinamento de máquinas virtuais para os meus alunos ou para quem for.
E legal que você consegue prever o custo. Eu posso falar o seguinte, olha, esses alunos só podem utilizar máquina do tipo com 4 processadores e 16 GB de memória, que já tenham já o Visual Studio instalado, esse tipo de coisa. Então é um cenário muito legal de usar essa ferramenta como treinamento e educação, né? Além disso, também tem outros cenários, né? Pessoas que precisam ter um ambiente de demonstração, um ambiente de trial, de teste, ou até mesmo, hoje em dia está cada vez mais comum, muitas empresas se reunirem e fazerem o que nós chamamos de hackathon, que nada mais é você trazer desenvolvedores para, em cima de um campeonato, né, um torneio, quem desenvolver uma melhor solução baseada em uma determinada tecnologia ou mais tecnologias. Então, ele pode criar um ambiente temporário para isso e é bem interessante. Então, como é que ele funciona? Você vai ter no Azure, você tem as assinaturas, que são as subscriptions. Então, eu posso criar na minha subscription, na minha assinatura, vários ambientes de Dev Test Labs. E aí eu posso designar, esse ambiente de Dev Test é para a equipe de banco de dados. Esse outro ambiente de Dev Test é para a equipe de desenvolvimento, e por aí vai. Eu posso criando quantos ambientes eu quiser e controlando o que vai rodar lá dentro. Isso. Então, no final das contas, o que essa ferramenta de Dev Test Labs faz é justamente isso. Eu consigo ter laboratórios controlados, eu posso ter máquinas virtuais que podem ser personalizadas totalmente. Você pode subir todos os aplicativos que você já precisa utilizar nessa máquina. Então, quando eu criar um laboratório e meu usuário for acessar esse lab, ele não vai ter que perder tempo instalando a máquina, configurando, conectando num GitHub, nada disso. Já vai estar tudo pronto quando ela for ligada. Então, isso é muito mais ágil. Eu posso fazer um controle self-service, então eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou criar um ambiente de laboratório que vai rodar até 10 máquinas, e isso aqui só pode consumir no máximo $4.000 por mês. E eu consigo verificar como é que está o consumo desse laboratório. Quando ele chegar em 2.000, ele já me dá um alerta. Olha, já chegou em 50%, vão chegar em 80% e por aí vai. Então você pode estabelecer custo, isso é bem importante. Você pode estabelecer o seguinte, essa máquina virtual, ela só pode ser utilizada em horário de produção, horário comercial. Então, sei lá, das 8 até as 5 da tarde, durante a semana você pode utilizar. Fora desses horários, automaticamente o Azure vai desligar essas máquinas virtuais e para de cobrar na sua assinatura. Hoje em dia é muito comum as pessoas que estão começando no Azure não saber gerenciar dessa forma. Então o pessoal liga muito a máquina virtual e deixa ligada. E esquece que isso é cobrado enquanto a máquina virtual está ligada. Dessa forma eu consigo fazer com que essa máquina não fique sendo cobrada, né? O que é bem interessante. E além de fazer toda uma série de alertas de controle de custo. Então, é uma ferramenta bem interessante. E qual é que você pode oferecer também? Principalmente para redução de suporte numa universidade, helpdesk, né? Porque para uma universidade, ela pode fazer um negócio muito legal. O aluno pode trazer o seu notebook para a universidade e ele consegue usar esse laboratório. Então, a universidade não precisa comprar máquina, não precisa comprar desktop, porque o próprio aluno pode trazer o notebook dele. Outra coisa que ela pode fazer é permitir com que o aluno possa fazer o que nós chamamos de EAD, ensino à distância. Ele pode estar na casa dele e acessando um laboratório virtual. Quem já fez algum curso ou já acompanhou alguma universidade que trabalha com EAD, sabe que na maior parte dos cursos de tecnologia não tem laboratórios virtuais. Isso é uma grande dificuldade. Então, aqui, eu consigo oferecer para a universidade esse tipo de mecanismo. Ela pode montar. E um negócio legal: o próprio professor pode pode montar esse laboratório para você. Então, é um negócio bem. O próprio professor pode montar o lab, as máquinas que ele vai permitir para os alunos, qual o horário, o que vai ter configurado nelas, e ele provisiona para os alunos. O aluno, ele não precisa de uma equipe de helpdesk para fazer isso. Ele mesmo pode fazer a qualquer momento. Então, é muito bacana. Hara, Oi. a gente utiliza esse recurso aqui nos treinamentos online que a gente ministra aqui na Domo Soluções. Então, os treinamentos que a gente oferece no modelo online ao vivo, né? Uhum. Os laboratórios, eles fazem todo mundo online de casa, né? Não precisa ter que ficar aí montando em casa, na empresa, assim por diante, já está tudo pronto. Exato. Eles acessam aí o laboratório, já está tudo certinho, só seguir o script do laboratório e está na mão. E é muito fácil, né? Esse é o ponto. Ele permite que o aluno não precisa ter não precisa investir tanto em hardware de laboratório, posso ter tudo isso aqui na nuvem. E o cara pode fazer de qualquer lugar. Então, isso acho que é muito bom isso, né? Sim, Isso é é on muito demand, legal. né? Cada um faz a hora que quiser, do jeito que quiser, né? Exatamente. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui um pouco algumas telas de como é que você cria. Então, eu capturei algumas telas só para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa tecnologia. Então, basicamente, aqui, como é que você cria um laboratório, né, de Dev Test Labs? É bem simples, eu vou pelo portal do Azure, né?
seleciono a opção de Dev Test Labs, mando criar um novo laboratório, e aí eu posso criar quantos laboratórios eu quiser no meu ambiente, né? Então, eu falo qual assinatura que eu vou estar utilizar, em qual localidade, né? Porque isso aqui vai ter que rodar em algum data center. Eu defino se essas máquinas virtuais vão ter disco magnético, que é o HDD, ou disco do tipo Solid State. Eu consigo definir isso aqui. Que horários que eu quero que essas máquinas sejam desligadas, né? Posso montar um agendamento. Em poucos minutos já está disponível esse laboratório. Então, depois de alguns minutos que você configurar isso aqui, que é bem simples, né? Imagine, por exemplo, o próprio gestor pode fazer isso aqui e pronto, ele já criou o laboratório. E uma vez que você criou o laboratório, você pode começar a definir o que nós chamamos de políticas. Então, alguns exemplos de políticas que você pode criar. Então, eu posso selecionar um laboratório existente, né? Eu posso estabelecer, por exemplo, alguns parâmetros de policies. Por exemplo, eu consigo definir nas propriedades da máquina que tipos de softwares vão ter instalados. Então, um exemplo, controle de custo, né? Isso é um negócio muito bacana. Eu posso habilitar o seguinte, olha, esse laboratório não pode gastar por mês mais do que, por exemplo, $288. E aí, você pode até fazer o seguinte, olha, isso aqui é bom porque ele evita com que o laboratório, as pessoas gastem, você já tem a previsibilidade do custo que vai ser o laboratório. Então, para uma empresa é muito bom você poder. A gente fala que o Azure você paga por demanda, por utilização, mas existem outras coisas que podem te ajudar muito a fazer previsão de custo. Então, isso aqui é um exemplo bem delas, né? Então, eu posso estabelecer quanto é que vai ser o custo, posso estabelecer threshold, né? Que seria quando ele atingir determinado valor de consumo durante o mês, já quero que dispare um alerta, né? Aqui também eu posso definir também os tamanhos de máquinas virtuais. Então, depende para um laboratório, eu não preciso colocar máquinas com 128 GB de memória, com 16, 32 processadores. De repente, eu posso utilizar só máquinas menores. E aqui eu consigo estabelecer o seguinte, olha, essas são as máquinas autorizadas a serem utilizadas, né? Posso estabelecer cada usuário que for entrar nesse laboratório, qual o número máximo de máquinas virtuais que cada usuário pode criar por laboratório, né? E total de máquinas virtuais permitidas por laboratório. Então, duas contas bem interessantes. Posso estabelecer também o horário que vai ser desligado as máquinas, né? Assim como também posso estabelecer que horário que essas máquinas vão ser ligadas. Então, se eu estou desenvolvendo um laboratório com time de desenvolvimento, eles começam a trabalhar às 8, então eu já ponho na sala 7h45, põe para ligar todas as VMs. Então, na hora que o cara for começar a trabalhar, já está tudo ligadinho, funcionando, né? E aí, eu posso falar que se o pessoal trabalha até às 6 horas da tarde, lá pelas 6h30 já começa a desligar todas as VMs para evitar custo extra no seu projeto, né? E também fazer com que a pessoa trabalhe só naquele horário mesmo, né? Então, isso é bem interessante. A gente sabe o seguinte, toda vez que você cria uma máquina virtual na Azure, obrigatoriamente toda máquina tem que estar atrelada a uma VNet, ou uma rede virtual. E aqui eu consigo estabelecer as redes virtuais que vão ser utilizadas por essas máquinas. Inclusive, uma das coisas que eu posso estabelecer por rede virtual que vai ser utilizada, se essas redes virtuais, por exemplo, posso estar criando várias, né? Se elas vão permitir com que o usuário tenha um endereço IP público ou não. De repente, o desenvolvedor está fazendo um teste de um web server, está testando um Nginx, está testando um Apache, e ele quer testar esse web server pela porta 80. Então, eu posso testar isso aqui. Então, é uma coisa bem interessante, né? Além disso, você pode configurar o que nós chamamos de repositórios de artefatos. Isso é muito legal. Então, eu posso fazer o seguinte, posso criar um repositório, e nesse repositório pode ser um público ou por área que eu quiser criar. Eu estabeleci o seguinte, olha, quem for utilizar esse repositório vai estar, por exemplo, já conectado direto no Git, em tal repositório. Então, já passo já a URL. Para quem é desenvolvimento, isso aqui é bem importante, porque garante que a pessoa, assim que ele ligar a máquina já esteja configurada para o ambiente de desenvolvimento que ela precisa, inclusive qual branch que ele vai utilizar dentro do Git, por exemplo. Além de estabelecer quais são os repositórios, eu posso definir quais são as máquinas virtuais, né? As VMs básicas. É uma coisa legal. Eu também posso fazer a minha própria imagem customizada de sistema operacional e fazer o upload e deixar disponível dentro desse laboratório. Depende até alguns aplicativos que eu quero que já tenha lá dentro, né? Então, eu posso estabelecer aqui. Já tem uma série de templates que já vem por padrão do Marketplace do Azure. Então, máquinas com SQL, máquinas com Visual Studio. E aqui eu posso selecionar, olha, eu não quero que ele fique criando qualquer tipo de máquina, só posso criar esses tipos de máquinas virtuais, que é o que tem no meu ambiente, né? Desenvolvimento. Por que eu vou ficar liberando, por exemplo, CentOS se eu só uso Ubuntu, por exemplo? Não faz muito sentido. Então, eu estabeleço isso e também consigo estabelecer uma parte muito legal, né? Como é que eu adiciono os usuários desse laboratório?
Então, facilmente eu posso pegar um laboratório e ir adicionando as contas que vão ter permissão de acesso ao lab. Quem que vai ter de acesso ao laboratório, quem que pode administrar o laboratório, né? Isso para evitar que, de repente, eu posso colocar o professor, ele não é dono da assinatura do Azure, mas ele pode ser o administrador desse laboratório específico, né? Então, dá para fazer esse tipo de jogada. E como é que eu crio uma VM no final das contas? Para o usuário. Então, quando ele for acessar o portal, ele vai ver a série de máquinas, ele pode selecionar para criar uma máquina virtual e só vai aparecer o que foi autorizado para ele. Então, isso é muito legal. Então, não vai aparecer todas as máquinas virtuais possíveis de serem criadas no Azure, mas apenas a que o administrador ou o gestor desse laboratório definiu. E ele escolhe a máquina virtual, os tamanhos autorizados de máquinas. Isso é um ponto legal. Então não vai aparecer aquelas máquinas gigantescas que consomem muito memória e de repente você não vai utilizar tudo isso, né? Seleciono qual rede virtual que eu defini. Isso aqui é uma parte legal dos artefatos. Imagina que você precisa utilizar uma máquina e você já quer que já tenha, por exemplo, o Visual Studio, já quer que tenha, eu falei, o Sublime, eu quero que já tenha o Chrome, eu quero que já tenha, por exemplo, conectado num Git, num repositório Git já específico. Então eu já mando instalar todos os softwares aqui. E, inclusive, até você pode até mesmo passar para que, no caso de máquinas virtuais Windows, eu posso utilizar, por exemplo, não sei se já ouviram falar uma ferramenta chamada de Chocolatey. O Chocolatey, ou Choco, ele é muito parecido com a ideia do Linux, onde você tem um apt-get. Então, você tem um repositório público, eu posso fazer o seguinte, ele funciona, você instala o Chocolatey na máquina Windows, então você dá um comando tipo choco install Chrome, Google Chrome, e ele puxa de um repositório e instala o Chrome. É muito parecido com fazer um sudo, dar um apt-get install, sei lá, um mcedit no Linux. Então, aqui eu posso já fazer um script do Choco e a hora que a máquina ligar, já está instalando tudo que é software que eu preciso. De repente tem software que não está listado aqui. E eu posso fazer esse tipo de coisa, né? Então, ele é bem legal. Posso também ver o template ARM, isso é legal. Tudo que você faz no Azure, ele é baseado, ele pode ser automatizado através de um template. Esse template é um formato JSON. Eu posso pegar esse arquivo JSON, deixar salvo esse arquivo, né, como um template ARM, um arquivo extensão JSON, e por linha de comando criar laboratórios. Então, se eu definir todo o laboratório, tudo que vai ter, em vez de ter que entrar nessa interface gráfica, imagine uma universidade que está criando laboratórios para vários alunos, para milhares de alunos. Então, eu posso fazer por script para criar para centenas de uma vez só. Então, é bem interessante isso, né? E aí, em poucos segundos depois, a máquina já está pronta. E aí também você pode gerenciar as máquinas virtuais existentes, né? Então eu posso reconfigurar uma máquina para falar o seguinte, olha, putz, eu esqueci de deixar habilitado para essa máquina poder ser desligada. Eu posso habilitar as regras de auto-start ou shutdown para ela, né? Posso habilitar ou desabilitar. De repente instalar mais um outro artefato que ficou faltando. Isso é muito legal. Não é só no momento da criação, você pode fazer isso aqui depois também, tá? Além de definir alguns outros detalhes, eu posso colocar um descritivo para a imagem, se vai ser aplicado SysPrep ou não para ser utilizado, e por aí vai. Então, como vocês estão vendo nesse laboratório, o Azure DevTest Lab ele serve para resolver esse tipo de problema. Empresas que precisam criar um laboratório de teste e desenvolvimento e estão preocupados com o controle de custo. Então, vocês viram que é muito fácil. Você pode investir, você tem que investir em hardware para os seus desenvolvedores, máquinas poderosas, você pode investir isso aqui no DevTest Lab e você consegue prever o custo. Isso é o mais importante. Saber quanto é que você vai gastar nesse ambiente. E também é uma solução muito boa para quem trabalha numa instituição de ensino, porque você consegue criar laboratórios virtuais muito facilmente, tá? Então, é isso que atende essa tecnologia que eu estou mostrando para vocês. Se vocês quiserem saber mais informações, temos no próprio site do Azure, nessa URL que vocês podem anotar, Microsoft.com, ele tem uma guia chamada de Dev Test Lab. E lá tem todos os vídeos mostrando passo a passo como é que você cria um Dev Test Lab, como é que é a documentação, como é que você cria, tem uma série de demonstrações. Então está muito material, já está disponível, ensinando como é que você faz esses processos todos. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o recurso de Dev Test Labs. Isso era uma das coisas de hoje. Tá? Tem alguma pergunta antes de eu passar para o próximo tópico? Tenho, Rara, tem um participante
que perguntou se daria para utilizar em cenários de homologação de banco de dados dentro da empresa, ou, por exemplo, tem um Uhum. ambiente de produção e eu quero, de vez em quando testar algo em homologação, ou eu tenho meu ambiente de produção, ao invés de fazer qualquer alteração lá, fazer no meu ambiente de homologação aqui, eu não tenho servidor nem recurso aqui para subir uma homologação, mas eu não quero Excelente. prejudicar. Perfeito, acho que então é um cenário muito bom usar. Acho que até agradeço, porque é um cenário ideal, porque se o cara não tem, ele tem um ambiente de produção, ele não tem um ambiente de QA, né, tem um ambiente de teste, homologação, por que não fazer isso aqui no Azure? Então o Dev Test Lab pode sim ser utilizado para esse tipo de cenário e seria o ideal, né? E aí legal que você vai controlar o custo dele. Então não é uma solução cara, é muito barato. O importante é o seguinte, em geral todos os serviços do Azure têm um custo. O Dev Test Labs não tem custo, porque você vai ser bilhetado o quê? Pelo uso das máquinas virtuais. Então, ele não serve também para testar qualquer recurso de nuvem do Azure. Então, ele é feito para testar máquinas virtuais, ele é feito para testar web apps. Então, eu quero fazer um teste, por exemplo, de um Application Gateway, que é um load balancer do Azure Layer 7. Ele não serve para isso, tá? Então, ele é focado para esse tipo de cenário, máquinas virtuais e web apps. Então, perfeito, boa pergunta. Obrigado. Pode seguir, então. Tá respondido aí, pessoal. Legal. Eu vou parar aqui a apresentação. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, isso é algo muito legal. Nós estamos investindo numa tecnologia que nós chamamos de. Vocês viram com o Windows Server 2016, nós lançamos uma ferramenta que nós chamamos de Projeto Honolulu, né? Então, o Projeto Honolulu, obviamente, não vai ser esse nome final. A Microsoft não usa nomes bacanas assim para os seus produtos. É sempre um nome bem chato. Então, a ideia do Projeto Honolulu é o que é? Vou até pegar aqui, eu vou parar aqui, vou parar o compartilhamento, que eu vou pegar. Eu parei só de compartilhar minha tela no momento, porque tem diretório que tem informação confidencial, não pode aparecer. Tranquilo. Não, mas relaxa, eu vou pegar aqui o material e eu quero demonstrar isso aqui que é muito bacana, vocês vão gostar bastante. Maravilha. Enquanto você procura aí, Ara, eu vou conversar aqui com o pessoal. Pessoal, no final dessa apresentação, tá? A gente vai disponibilizar então esse webinar no YouTube. Então, quem quer acompanhar aí todos os nossos webinários aí, acesse o nosso canal do YouTube, se inscrevam lá no canal para estar sempre atualizado. Tem outros webinários do passado, também vai ter os próximos webinários, vai ter o próximo webinar da semana que vem vai ser com o engenheiro da Dell sobre redes. Então a gente está sempre aí apoiando aí a comunidade, querendo compartilhar aí conhecimento com todo mundo aí, contando aí com a participação especial de todo mundo, como hoje o grande Fábio Rara, né? Ok, então acho que agora tá ok. Eu já vou compartilhar minha tela aqui. Isso aqui é uma outra coisa muito legal que eu queria mostrar para vocês funcionando e eu espero que vocês gostem. Deixa eu ver onde é que eu compartilho a tela. Rapaz, descobri, lembrei do botão. Oxe, difícil. Ok. Imagina se tiver. Deixa eu compartilhar agora. Me avisa se já estiverem enxergando a tela. Já. Legal. Então, isso aqui também é uma outra coisa que eu queria mostrar. Já que a gente está com um tempinho, eu acharia bem bacana mostrar para vocês, tá? Então, isso aqui o que a gente está, a gente tá falando muito de nuvem toda hora, de Azure, mas o pessoal acha que, o Windows Server está esquecido, vamos parar com o produto? De forma alguma. O produto vai continuar por muito tempo e é até legal vocês verem o que a gente está pensando já para o Windows Server. Então, o foco da sessão é justamente o seguinte: a gente conhece uma série de ferramentas para gerenciar servidores. Todo mundo conhece um System Center, conhece ferramentas específicas de terceiros, Splunk, muitas ferramentas open source para fazer gerenciamento de servidores, né? E, mas será que o que a Microsoft está pensando em facilitar isso aqui? Pois é. Então o foco hoje é falar o seguinte: como é que você pode ter uma ferramenta que seja simples para fazer gerenciamento de um servidor Windows, tá? Aqui não é para gerenciamento de servidores Linux, apenas Windows. Então, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é justamente esse cara aqui. Deixa eu passar aqui. Estou só adiantando rapidamente os slides, mas não se preocupe. Mas é só para lembrar o seguinte: em 2008, quando a gente começou o modelo de gestão local de servidor, baseado no Server Manager, já foi uma grande diferença. As pessoas começaram a ver que como é que você podia gerenciar um servidor usando uma ferramenta única, né, que englobava várias outras ferramentas dentro dele. Era uma forma mais simples de fazer gerenciamento.
E aí, a partir do 2008 R2, a gente começou a habilitar suporte para gerenciamento não só da máquina local, mas também de máquinas remotas. E aí começou a entrar, isso começou a vir muito na linha de produto. Cada vez mais a capacidade de gerenciar múltiplos servidores e agora não importa onde esse servidor esteja, ele pode estar na sua rede local, ele pode estar num escritório remoto, ele pode estar no Azure, pode estar na AWS, pode estar na Google Cloud, na Oracle Cloud, não importa. Desde que você tenha uma conexão de rede com esse servidor, como é que você consegue gerenciar? E aí, isso é a ideia hoje do projeto Honolulu. É uma ferramenta que está em preview, ela é gratuita, tá? Quando ela for lançada na versão final também vai ser gratuita, não vai ser cobrado por essa ferramenta. E o que ela vai fazer? Então, eu fiz umas capturas de tela para poder facilitar isso aqui, vai ser bem legal para vocês verem. Então, olha só. Então, imagina o seu servidor com Windows Server. Então, você tem hoje, por exemplo, a principal ferramenta que a gente mais usa é o Task Manager, porque é onde você vê consumo rapidamente, você tem uma noção de como é que está a CPU, a memória, a rede. Quando você quer fazer colocar uma máquina no domínio ou mudar o nome de computador dela, você vai através do painel de controle lá na guia de sistema, né? E aí você pode ver esses dados. Quando eu quero mexer nas propriedades de endereço de placa de rede, que é uma tarefa muito corriqueira para quem mexe com Windows Server, eu vou nas propriedades do TCP/IP da placa de rede. Quando eu quero gerenciar o disco, vou usar o próprio Explorer para isso. E por aí vai. E aí a gente começa a ter uma série de ferramentas, Event Viewer, gerenciador de disco, Server Manager. Então, existe uma pancada, uma infinidade de ferramentas que você pode utilizar para gerenciar um servidor Windows. E às vezes fica meio confuso gerenciar todos esses caras, né? Bom, qual que é a ideia então do projeto Honolulu? O projeto Honolulu é uma ferramenta gratuita. Você pode instalá-la no seu desktop ou pode instalar no servidor. Ele vai criar uma porta TCP/IP. Você conecta via browser. Então, isso é o primeiro ponto. É uma ferramenta baseada em browser. Não é baseada em MMC, nenhum utilitário. Você vai usar qualquer browser para gerenciar. Conectando nesse servidor, a partir dele você vai adicionando outras máquinas. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma máquina e pegar todas aquelas ferramentas nativas que existem no Windows numa única tela. Então, isso é o ponto legal. Então, eu consigo ver, por exemplo, consumo de CPU, consigo ver, por exemplo, eu posso ver propriedades de rede, de instalar um serviço do Windows, remover um serviço, reiniciar o servidor, editar um registry remotamente na máquina. Eu posso configurar, se a máquina for um servidor de Hyper-V, eu consigo gerenciar as máquinas virtuais, fazer checkpoints. Tudo isso, tudo que eu faria localmente numa máquina, eu consigo fazer pelo projeto Honolulu remoto. E o ponto mais interessante disso aqui tudo, então, como vocês podem ver, eu posso adicionando não apenas um servidor dedicado, um server via Server Manager, mas se eu tiver um cluster, eu posso gerenciar um cluster usando essa ferramenta. E se eu tiver o que nós chamamos de Hyperconverged, ou HCI. O HCI, para quem não conhece, é uma nomenclatura que é Hyperconverged Infrastructure, que é normalmente é um sistema de alta disponibilidade, você tem os servidores e tem as storages. E o problema é que quando você tem storage externa, você tem que gerenciar a conexão SAN, a fibra, tudo isso. Cada vez mais está vindo uma tendência muito forte de ter, em vez de ter uma storage separada, por que não trazer storage para dentro do servidor? Então, eu posso ter um servidor que tem o disco local dele do sistema operacional, mais outros discos extras. E o que eu posso fazer? Imagine que eu tenho 3 servidores, eu posso fazer com que esses discos extras desses servidores sejam compartilhados entre as máquinas. Quem já conhece VMware já deve estar pensando, pô, isso aqui é o que a vSAN faz. Pois é, a gente também tem isso aqui com o Windows Server 2016, através de um recurso chamado de Storage Spaces Direct, que só tem na versão do Windows Server Data Center. Então, se te perguntarem, pô, mas a gente não tem esse tipo de solução? Tem sim. E é com o Windows 2016 Data Center. Tá? Então, o objetivo dessa ferramenta é isso. Eu posso gerenciar um HCI, né? Além disso, só para a gente dar uma olhada, como é que eu faço o gerenciamento desse ambiente todo? Então, aqui eu só tinha colocado aqui um ponto. Para você fazer a instalação do projeto no Lulu, como é que é? É muito simples. Aqui eu vou mostrar depois na minha máquina, mas imagine que eu posso pegar o servidor, eu baixo o Lulu, ele tem 30 MB, ele é bem pequeno. Você executa o setup, né? Então, só para vocês verem o tamanho do arquivo, ele é minúsculo, não tem nenhuma novidade, mas eu posso, e olha o tempo que leva para instalar. Então,
Se eu tivesse que cronometrar esse produto aqui, então a gente vai fazer, vamos cronometrar. Olha só, executei o setup, eu informo, essa é a porta que eu conecto, né? Aí ele vai executar o setup, ele executa naquela porta 6586, se eu não me engano, eu não lembro agora de cabeça, eu não consigo lembrar todas as portas por padrão. Ele executa, ele só pergunta você qual que é a porta que você vai utilizar para conectar nesse servidor de Honolulu. Pode ser seu próprio desktop, pode ser um servidor, não importa, tá ok? Aqui no meu caso, vou demonstrar com o Windows 10. E acabou e executo. Então, olha só, basicamente, em, 30, em pouco menos de um minuto eu venho aqui, adiciono um servidor, coloco o nome ou endereço IP desse servidor, posso botar de uma lista, dou um OK, prontinho, já estou conectado. Ou seja, em menos de um minuto, eu consegui instalar o projeto no Lulu e já conectar no primeiro servidor. Agora vocês vão estar pegando, pô, mas o que isso aqui tem de tão especial? Bom, eu posso adicionar o Honolulu, vou adicionar um servidor mais outro, eu posso adicionar quantos servidores eu quiser, é um negócio legal. Eu posso pegar um arquivo TXT, colocar todos os nomes de servidores nesse servidor, nesse arquivo, mando importar e ele já adiciona todos automaticamente. Muito simples. Aí vocês vão estar perguntando, pô, mas espera aí, e se a máquina estiver em workgroup ou no outro domínio? Não tem problema. Por padrão, ele vai utilizar a credencial logada no momento, mas se a máquina estiver num outro domínio ou em workgroup, não importa, eu posso estabelecer credenciais específicas para cada conexão. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui funciona. Então, isso é muito legal, tá? E aí eu posso fazer todo o gerenciamento da máquina. Então, posso adicionando outros mais servidores. Então, no final das contas, todas aquelas ferramentas nativas do Windows que você tem, Windows Update, Server Manager, painel de controle, Registry Editor e por aí vai, eu consigo ter todas elas dentro do Honolulu. Numa única ferramenta eu posso adicionando quantos servidores eu quiser, tá ok? Fábio Hara, Oi, pode falar. tem uma dúvida aqui do pessoal. Funciona essa interface, esse projeto do Honolulu para servidores que não têm interface gráfica, que são Core, Server Core? É o melhor cenário. É o melhor cenário, tanto para o Server Core quanto para o Nano Server. Porque é ideal, você tem tudo nesse cara. E olha só que legal, essa é uma informação importante. O projeto Honolulu, agora ele recebeu um update, mais um, né? Porque como ele está em preview, ele não gerencia apenas o Windows Server, gerencia também o Windows 10. Hum, Ninguém sabe, essa é a novidade. é isso aí. Você pode gerenciar o Windows 10 e eu não estou com esse build aqui para poder mostrar, que não deu tempo de preparar, mas ele também abre remote desktop dentro do browser. Poxa, aí sim, via HTML5 É, então. exatamente. Caraca, hein? Pô. Não, e é de graça. Isso é o mais legal de tudo. E aí é só para explicar uma coisa, talvez esse recurso, na verdade, ele não é novo. Nós lançamos um período, há um pouco mais de um ano atrás, uma ferramenta chamada de SMT, que era Server Management Tools, e ele estava disponível dentro do Azure, que ele fazia exatamente tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Só que acontece, o SMT, ele fazia tudo isso que eu mostrei para você, gerenciamento, só que o pessoal às vezes não acredita, mas a gente escuta feedback dos clientes. E o pessoal achou muito legal. Só que tinha muita gente que não tinha assinatura do Azure e queria gerenciar da mesma forma. E tinha pessoas que nem todo mundo queria ter internet. Muitas vezes o cara quer gerenciar um servidor que está na rede local dele. Ele não quer utilizar o Azure para fazer isso. Então, o que a gente acabou vendo é o seguinte, bom, então o nosso principal pedido era, as pessoas querem poder gerenciar o servidor sem depender do Azure e poder gerenciar de qualquer lugar, não querem ter essa dependência, tá? Então, isso foi um dos motivos, desculpa que eu assinei porque uma pessoa passou aqui pela janela e queria falar comigo. Você vê que a minha vida não tá fácil. Tranquilo. É para aprender, né, cara? Por que eu vou pegar uma sala de reunião que tem uma janela onde todo mundo passa, né? Mas não tem problema. Então, vou mostrar o seguinte: o que é importante entender? O que o Honolulu gerencia? Somente Windows Server 2012 em diante. Então, se você tem o Windows Server 2008 e 2003, ele não gerencia. Segundo ponto, ele é baseado em browser. Você não precisa instalar nada nos servidores que ele vai adicionar. Essa acho que é a parte mais legal. Normalmente, qualquer ferramenta de gerenciamento, você tem que ter um agente instalado. E instalar agente de servidor, eu acho que é uma das coisas que dá mais arrepio num administrador de rede. Putz, vai botar um agente na máquina, pode dar problema?
Aqui eu vou usar, no final das contas, o WinRM, que é o Windows Remote Management, que é uma API nativa no Windows que permite fazer gerenciamento remoto por uma porta segura via SSL. Então, perfeito. Não preciso instalar nenhum agente, é baseado em browser, só gerencio a partir de 2012 em diante. Né? Então, e é de graça. Né? É fantástico. E olha só o que a gente está pensando em fazer. O Honolulu ele não está pronto, mas você já pode baixar e já começar a utilizar sem problema algum. Vou mostrar para vocês. Então, hoje nós estamos já nesse momento que já ele está em preview. Vocês já podem baixar, começar a testar. Isso aqui foi durante o ano de 2017. Ele vai ser lançado agora em 2018, tá? Provavelmente no primeiro quarto, que é entre janeiro, fevereiro e março. Eu não tenho a data ainda, né? Mas, respondendo, é de graça. Você pode usar qualquer navegador, pode ser esse borda foi um erro de tradução automática, é o Edge, tá? Mas tudo bem. O Chrome, ele instala em Windows Server e também o Windows 10, né? Você pode instalar o Honolulu, e ele pode gerenciar tudo isso aqui, inclusive o Windows 10 também. Isso é uma novidade, tá? Eu não atualizei esse slide, mas ele também pode gerenciar o Windows 10. E aí, respondendo a pergunta, se você tiver um Server Core ou um Nano Server, você também pode utilizar o Honolulu para fazer isso. Não depende de Azure, não depende de internet, desde que você tenha uma conexão de rede e também não é obrigatório ter Active Directory. As máquinas podem estar todas em Workgroup. Ele é baseado no processo de segurança dele em HTTPS, não precisa de IS, não precisa de agente, não precisa de SQL, ele só precisa o seguinte, no Windows Server 2016, ele já tem um módulo chamado de WMF, ou Windows Management Framework. No Windows 12, 2012 R12, você tem que baixar, ele é de graça, mas é um update que permite fazer gerenciamento desses servidores. Tá? É um update do sistema operacional, não é uma ferramenta de terceiros. Tá? A única coisa que você tem que fazer. E para que ele serve? Puxa, ele é para matar o System Center. De forma alguma, não é para isso. O nosso objetivo é, eu quero facilitar a vida de vocês em usar as ferramentas nativas do Windows. Então ele vai ter só, o que for ferramenta nativa no Windows vai ter dentro do Lulu. O que for extra é System Center. É muito simples. Então, de forma alguma, essa ferramenta está matando o System Center. Muito pelo contrário. E, em breve, nós vamos lançar o que nós chamamos de um SDK, que é o Software Development Kit. Ele vai permitir que desenvolvedores possam fazer plugins e para trabalhar em conjunto com o Honolulu. Então, isso em breve vai estar disponível. Tá? Então, próximos passos. Como é que eu baixo isso aqui? Está aqui a URL. Entra nesse site, baixa o Honolulu. Durante o Tech Summit, que é o nosso principal evento técnico, que vai acontecer dia 6 e 7 de dezembro, já está esgotado, só para avisar, o evento já teve mais de 5 mil inscritos, não cabe mais ninguém, é impossível colocar alguém lá dentro desse evento, né? Eu sei que o seu André vai estar lá presente, né, seu André? O senhor deve ter feito inscrição, ótimo, muito Sim, bom, sim. meu. Ótimo, já ia fazer o checklist lá, tá presente? Não tá. Perfeito, mas o nosso, nós estamos trazendo, inclusive, 2 gerentes de produto dos Estados Unidos que vão estar demonstrando. Um deles, um dos gerentes de produto, é o Vinícius Apolinário, né? Nós trabalhamos junto aqui na Microsoft Brasil. Ele hoje está tocando esse projeto. Ele vai estar apresentando mais detalhes, inclusive, coisas mais novas. Esse aqui é o meu repositório no GitHub, onde eu coloco uma série de scripts, de exemplos de códigos. Você quer criar, por exemplo, um cluster com Windows Server, por linha de comando, eu já deixei pronto todos os comandos para você fazer isso aqui. E eu vou mostrar na prática agora, um pouco funcionando essa ferramenta. Então, vamos lá. Então, aqui na minha máquina, você deve estar vendo o desktop, eu tenho um ícone aqui do projeto Honolulu. Então, eu vou clicar nele, ele vai abrir o browser, deixa eu só carregar aqui. Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu instalei o Honolulu no meu desktop Windows 10, né, para ter esse serviço, e eu adicionei máquinas que estão lá no Azure. Então, essas 2 máquinas aqui, onde elas estão? Isso é um exemplo bem legal. Elas estão rodando aqui na minha assinatura do Azure. Então, vou pegar aqui. Aqui estão esses meus servidores, né? Está aqui com os endereços IPs deles. São 2 máquinas Windows Server. No caso, eu peguei 2016, né? Elas estão em Workgroup. É só terminar de carregar aqui a interface, os dados da máquina. Está um pouco lento, porque o pessoal deve ter voltado a trabalhar aqui. Então, está aqui o endereço IP público. E eu adicionei essas máquinas. Quando eu adicionei essas máquinas, vocês podem reparar que está com o cadeado vermelho aparecendo aqui, Credentials Needed. Então, eu vou clicar numa delas. Eu posso informar um outro servidor de autenticação, mas no caso, vou passar manualmente usuário e senha.
Então, vou conectar aqui. Vou passar a minha senha que eu configurei. Eu estou usando essa mesma senha para o outro servidor também, vou utilizar igual. Vou dar um continue. Ele vai validar as credenciais e prontinho, já estou conectado. E o que eu consigo fazer aqui? Eu posso clicar aqui agora no servidor, nesse servidor específico, e aí é um ponto de detalhe. Que porta? Ele usa uma porta. O serviço de ele vai usar basicamente uma porta, que é o serviço, a porta para o WinRM, que é o Windows Remote Management, que ele trabalha na porta HTTPS na 5985, né? Então, liberada essa porta, eu consigo já conectar e eu consigo ver em real time, em tempo real, como é que está a utilização aqui de CPU da máquina, do disco, de rede, tudo isso eu consigo ter acesso em tempo real e sem instalar nenhum agente. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso verificar todos os certificados, posso reiniciar a máquina aqui, né? Não é meu caso, mas eu posso ver, por exemplo, o Device Manager de um servidor remoto. Inclusive, eu posso desabilitar um dispositivo por aqui. Então, eu posso ver um dispositivo, por exemplo, a placa gráfica, eu consigo abrir, ver detalhes, ver que ele está habilitado e ver qual que é o driver que ele está utilizando, né? Então, eu consigo puxar informações de driver, outros detalhes específicos. Eu consigo abrir o Event Viewer dessa máquina remota. Isso é muito legal. Em vez de ter que abrir um RDP para a máquina visualizar, então eu posso pegar o Event Viewer de sistema, por exemplo, e ver todo o Event Viewer e o melhor. Se eu precisar fazer uma busca, eu consigo fazer uma busca pelo Event Viewer, fazer uma filtragem, né, por aqui, né, e consigo também exportar o Event Viewer para minha máquina local. Então, eu não preciso nem conectar via remote desktop no servidor, pegar o arquivo EVT. Nossa, era EVT mesmo? André, é EVT a extensão mesmo do Event Viewer, né? Acho que a partir de 2012 R2 é do EVTX, né? Porque é XML. Olha só, tá vendo? Só gerente de produto também conhece tecnicamente. E aí eu consigo baixar esse arquivo na minha máquina e abrir o log e analisar, né? Eu posso ver outra coisa legal, ver o Explorer do meu servidor, o serviço, o Windows Explorer, né? Os arquivos, as pastas. Então, eu consigo ver, por exemplo, ele está carregando aqui um pouquinho. Aqui, eu consigo ver o disco C e o disco D da minha máquina. Consigo abrir o disco, ver os diretórios, apagar arquivo, criar arquivo, pasta. Então, tá aqui, ó. Estou vendo todos os arquivos que estão lá no meu servidor, nesse meu disco aqui. Então, isso é muito bacana, né? Conseguir criar uma pasta, apagar um arquivo, esse tipo de coisa. Eu posso mexer nas regras de firewall desse servidor, de repente eu quero habilitar uma porta específica, né, para essa máquina. Posso mexer tanto mexer nas regras de inbound e outbound, né? Posso adicionar usuários locais, grupos, mexer nas configurações de rede desse servidor. Então, eu quero criar uma conta local aqui nessa máquina. Ou pegar um usuário e colocar dentro de um grupo específico que é local desse servidor. Dá para fazer. Eu posso ver também todos os processos que estão rodando nessa máquina, né? Então, eu consigo ver como se fosse o Task Manager, vai ver todos os processos, né? Posso também ver, editar o registry remoto. Isso é muito legal. Então, imagine que você precisa editar o registry desse servidor. Eu consigo, por aqui, abrir uma chave de registry dessa máquina e fazer uma edição. Posso criar uma chave, posso apagar uma chave, posso editar um valor. Então, é muito poderoso que você consegue fazer remoto só com essa ferramenta que é de graça, né? Lembrando que é só para o Windows Server 2012, 2016 e também para o Windows 10 agora, né? Eles colocaram. Então, posso pegar uma chave qualquer aqui, vou pegar essa chave de .NET Framework, e aí eu consigo pegar uma chave qualquer e, ó, posso pegar uma chave e, por exemplo, modificar. Olha que bacana. Fazendo essa edição remota na máquina, né? Além disso, eu posso instalar também roles e features, posso instalar um papel, de repente eu quero instalar o serviço de Hyper-V ou um serviço de FTP nessa máquina. Então, por aqui, eu posso adicionar e remover serviços do Windows, né? Isso é muito legal. Configurar a parte de storage, né? Então, configurar os discos da máquina, montar um RAID por aqui, eu conseguiria fazer por essa própria ferramenta, montar um file share nesse servidor, formatar um volume. Storage réplica é um recurso que só tem no data center, ele não tem no standard, mas ele permite pegar um volume e, no caso aqui eu não estou com storage réplica configurado, mas eu
eu posso configurar a replicação de storage de um lugar para outro. Isso é um recurso que as pessoas sabem pouco, mas é uma das vantagens da versão Data Center. Replicar storage entre servidores, independente da storage e independente do software que você tenha. Isso é uma grande vantagem do Data Center, que um software de replicação de storage é caro, e uma storage que suporta isso também é caro. Então, se você tiver uma storage que não suporta nada disso, você pode fazer nativo. Também posso configurar também a parte de máquinas virtuais, Windows Update, e aqui até, inclusive, acho que essa máquina, não sei se está com Hyper-V ou não, mas se ela tiver, está com Hyper-V, eu consigo ver todas as máquinas virtuais que estão rodando nela, né? A utilização. Então, isso é muito bacana. Eu instalei de propósito o Hyper-V nessa minha VM do Azure e eu consigo ver como é que está cada máquina virtual sendo utilizada, né? Utilização de CPU, memória. E inclusive, posso dar shutdown por aqui e acompanhar o que ela está fazendo. E uma coisa mais legal para encerrar é o seguinte: bom, mas e se eu quiser cair em command prompt nessa máquina, igual eu faço no Linux, fazer uma conexão do tipo SSH? Você também pode fazer com o Windows Server via PowerShell. Então, como eu já estou usando a porta de um RM para essa máquina, eu posso fazer o seguinte: uma das formas mais simples é, opa, deixa aqui abrir o PowerShell. Eu posso invocar um comando que é o enter ps session menos computer name. Aí eu vou passar o IP 1390.2.51 menos credential, passar o usuário Fábio H para que ele peça o usuário, coloco minha senha. Isso aqui está tudo via SSL, a comunicação é protegida. E agora, prontinho, já estou local no servidor. Então, você dá um dir, agora eu estou conectado via... obviamente nessa pasta não tem nada, né? Opa. O meu teclado está desconfigurado aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Perfeito. Está aqui, ó. Já estou lá no meu servidor, lá no Azure, como se fosse um SSH, só que eu estou fazendo isso aqui por PowerShell. Então você pode fazer várias coisas legais com essa ferramenta e ela tem, eu não mostrei todos os updates que ela tem, mas já dá para você testar bastante coisa, ok? Então, acho que já deu para ter uma boa ideia de que você pode fazer ou não com o projeto Honolulu. Poxa, que maravilha de solução de gestão aí, gerenciamento dos servidores, hein? Poxa, Pois vai é. facilitar bastante aí a nossa vida aí, principalmente quem tem bastante servidor aí para cuidar, né? Pois é, o objetivo é justamente isso. Eu vou parar de compartilhar minha máquina. Uhum. Justamente você quer gerenciar um servidor, você não quer instalar nenhum agente na máquina, isso é importantíssimo, quer que seja e não quer depender de internet. Então, pô, eu acho o melhor dos mundos, né? E é de Sim, graça, e gente. poder gerenciar ambos os mundos ali, né? Bem híbrido, né? Gerenciar nuvem privada e pública, né? Exatamente. Então, isso aí eu acho que é uma forma muito legal de como é que você pode hoje em dia gerenciar servidores, independente do que for, não importa onde ele esteja. E também agora você vai poder gerenciar Windows Desktop, Windows 10. Tá? Ah, Então, é pô, muito. maravilha. Vamos se organizar então aí para o ano que vem, antes do lançamento, a gente fazer mais um webinar, Fábio Rara, de lançamento Uhum. aí desse produto aí, dessa Não, com solução. certeza. Tem muita coisa ainda que eu vou tá fazendo ano que vem para produtos, lançamentos e visitando alguns clientes e associações comerciais por aí, pelo Brasil. Com Ah, show certeza, de bola. o Joinville tá no meu mapa lá. Pô, tem que, né? Não pode perder aqui, né? Ainda mais tem o churrasco do Do trigo, né? trigo. Então eu não posso perder. Mas é isso aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei das ferramentas, né? Essas duas ferramentas são muito importantes, tanto o DevTest Lab quanto o projeto Honolulu, né? E são ferramentas que acho que vão ajudar bastante, independente do cenário da sua empresa. Pô, show de bola. Muitíssimo obrigado, Fábio Rara. Obrigado Legal. mesmo aí pela sua participação, por ter compartilhado aí conosco, com todo mundo aí, um pouco da sua experiência, dessas novidades. Foi, né, duas soluções Uhum. novas aí que, né, vão ajudar bastante aí as organizações, nós, os profissionais de TI. Uhum. E, pessoal, eu vou publicar agora para vocês aqui no chat a pesquisa de satisfação. A gente gostaria aí de 5 minutinhos de vocês para vocês preencherem essa pesquisa, que é muito importante para nós, né? Para continuar aí esses eventos, esses webinários aí de compartilhamento de conhecimento com vocês. E eu deixo aqui, mais uma vez, o obrigado aqui para o Fábio Rari, para todos os participantes aí, pela participação de todo mundo aqui. E a gente está à disposição, os nossos contatos estão ali.
na Domo Soluções, do Fábio Hara também, ele compartilhou. E, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e estar presente aí conosco aí nas redes sociais, aí, acompanhando aí todas essas novidades aí da Microsoft e demais soluções. Tá certo. André, muito obrigado. Obrigado, pessoal, que esteja presente aí. E até a próxima edição. Ou quando eu for pessoalmente aí na região, né? Acho que vai Melhor ser melhor. ainda, fazer o webinar é bem melhor, né? Tá certo. Muito obrigado, Vivente. Abraço, tchau, tchau. Um Manda um abraço pro abraço. Trigo depois. Pode deixar. Valeu. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.